Um abraço para você que nos acompanha no Super Esportes. Hoje recebemos um convidado muito especial aqui para a entrevista, para a sessão Por Onde Anda. Trata-se de Andrei Girotto, 29 anos, jogador do Nantes, da França. Teve a passagem pelo América em 2013, 2014. Convidado nosso para falar um pouquinho da carreira dele na França, da passagem pelo América, de outros clubes do futebol brasileiro. Jogou pelo Palmeiras, Chapecoense, passou também pelo futebol japonês. Andrei, muito obrigado por aceitar o convite nosso do Super Esportes, por aceitar dar essa entrevista. Seja bem-vindo. Um abraço e que a gente possa falar muita coisa legal, né, principalmente dessa sua passagem pelo futebol francês. Seja bem-vindo. Obrigado. Fala, Rafael. Fala, pessoal do Super Esportes. Prazer aí estar em contato com vocês de novo, né? Depois de algum tempo, com a passagem aí em Minas Gerais, aí pelo América Mineiro. E fico feliz de estar reencontrando amigos também que eu deixei no futebol aí. E então vamos bater um papo aí, falar um pouco dessa jornada aí que eu venho passando aí. Andrei, você chegou ao Nantes, foi em 2017, né? No meio do semestre, né? No caso, na abertura da temporada 2017-2018, foi isso? Isso. Foi 2017, no início do campeonato francês aqui. Sim. E eu deixei no meio do campeonato brasileiro aí, com a Chapecoense. Sim, e como é que foi essa mudança, assim, Vamos relembrar um pouquinho os bastidores da época da transferência, como que chegou essa proposta para você, o que você pensou quando recebeu essa oferta, e aí, né, você foi como volante, acabou virando zagueiro. Vamos relembrar um pouquinho dessa história sua, da transferência para o Nantes. Bom, vamos lá. Com a Chapecoense, a gente estava fazendo até vários jogos amistosos pela Europa, e naquele dia eu estava fazendo... tinha jogo contra o Barcelona no Camp Nou, e nesse meio tempo recebi o convite, recebi a proposta do Nantes, e logo depois a gente ia viajar para a Itália, se não me engano, fazer outro amistoso. E então com essa proposta eu nem viajei para a Itália, fui direto aqui para a França, e aí a delegação foi para a Itália e eu vim para a França, e a gente acabou concretizando aqui com o Nantes. Foi bem estranho, né? Porque eu estava concentrado com a Chapecoense em fazer os jogos amistosos que estava planejado. E no meio dessa viagem eu mudei o caminho e vim aqui parar aqui no Nantes, na França. A adaptação ela foi tranquila, foi rápida, né? A gente vendo aqui os números, né? Você sempre foi um jogador bastante utilizado pela equipe, né? Nas 4 temporadas, né? E uma curiosidade que você foi contratado como volante, né? E acabou virando zagueiro. Eu queria que você falasse dessa mudança, né? Assim, a gente sempre viu você jogando no meio campo, tanto no América, né? No Palmeiras, na Chapecoense, um jogador que até tinha um bom chute de longa distância, né? Fazia alguns gols. E aí, no Nantes, você acabou virando zagueiro. Quando que foi essa mudança e como que foi a adaptação? A adaptação sempre é difícil, né? Sair do futebol brasileiro pro europeu, aqui é um pouco diferente. No começo foi um pouco complicado, mas o treinador na época, o Ranieri, pôde me ajudar bastante nessa adaptação, e aí eu consegui encaixar com a equipe. O mais difícil, acho que era a comunicação com os colegas, mas aí depois de 6 meses já estava conversando um pouco em francês, e no começo, nas 2 primeiras temporadas, eu joguei todas de volante. Depois, na terceira temporada, joguei também de volante, mas quando precisava, o treinador na época, o Vaid, ali do Zic, ele me colocava de zagueiro quando um zagueiro lesionava ou estava suspenso, ele já via isso em mim. E na outra temporada, na outra temporada que chegou o Christian Gourcuff, ele já chegou em mim, já chegou falando que queria me utilizar como zagueiro, e logo no primeiro jogo dele já fui zagueiro e fiz uma ótima temporada no ano de
19 e 20, né? A temporada 19 e 20 aqui. E agora eu posso fazer as duas funções, né? Agora eu tô jogando de zagueiro, mas já nessa temporada mesmo já tive jogos como volante. Sim, e assim, depois que você se acostumou, né, a jogar como zagueiro, né, se adaptou às obrigações da função, o que para você é mais fácil, talvez, não sei se é a palavra certa, mais cômodo hoje, jogar como zagueiro ou voltar a ser volante, né, para jogar mais perto da área, para fazer gol, né, essas coisas assim. O que você, claro, né, você está disposto para ajudar nas duas funções, mas se fosse para escolher, qual que você escolheria? Hoje em dia é zagueiro, né? Hoje em dia eu me adaptei muito bem, eu gostei muito dessa função. Eu acho que minhas características, eu acho que se encaixam melhor nessa função. Como você falou, podendo atuar nas duas, lógico, como se o treinador meu quiser que eu jogue de volante, eu vou jogar, mas a minha preferência hoje em dia é zagueiro e estou muito feliz aí com esse novo, nessa nova posição que vem dando certo para mim. Agora a gente vê, Andrei, assim, que é uma coisa até cultural no futebol europeu, né? O cara que é zagueiro, às vezes ele é escalado para jogar como lateral direito. Por exemplo, acho que o Sérgio Ramos no Real Madrid já jogou algumas vezes como lateral direito, né? É comum fazer essa mudança de posição. Isso no futebol francês ocorre muito também, né? Não só da sua situação assim de ser volante e virar zagueiro, mas, por exemplo, um lateral que vai jogar mais adiantado no meio-campo, um meia que faz um segundo atacante, enfim. Como que é isso no futebol europeu e o quanto isso é bom para a carreira de todo mundo, né? Para ser um jogador mais completo, né? Mais qualificado, que sabe fazer mais de uma função. Aqui os treinadores, eles têm isso em mente já, eles estudam bastante o adversário. Por exemplo, se tem atacantes de beirada que eles acham que vai precisar de uma marcação mais forte, eles optam para colocar um zagueiro jogando de lateral. Ou se tem um lateral que apoia muito, eles acabam improvisando um lateral de ponta para voltar a marcar com esse lateral do time adversário. Então, os treinadores aqui, eu acho que tem essa ideia de montar o time conforme ele vai precisar, né? Conforme as qualidades do jogador. Acho que no Brasil você tem uma escalação, você tem os jogadores que atuam nas posições e não muda, né? Acho que aqui eles se adaptam mais conforme é o próximo jogo. Eu acho que para mim foi muito bom porque para mim fazer duas posições acho que tipo, eu posso ter mais opções para o treinador, dar mais opções para o treinador e então abre um leque para ele no grupo, né? Não só fazer uma função, às vezes a gente fica limitado. Agora, Andrei, como é que é a situação sua contratual hoje com o Nantes? Contrato até quando? Aí, eu não sei se você está por dentro dessas coisas aí, de multa rescisória, né? Se já teve alguma proposta aí de um outro clube da França, ou até clube de outros países. Como está sendo essa questão contratual sua e as observações, né, de outras equipes ao seu futebol, né, que sempre ocorre na medida que você vai evoluindo? Eu, logo no primeiro ano que eu atuei como zagueiro, eu renovei aqui com o Nantes, eu renovei agora até 2024, e aí surgiram algumas propostas, até por isso que eles optaram por renovar, e, e eu fico feliz de ter um contrato aqui longo com o Nantes. Lógico que a gente pensa sempre em voos mais altos, mas fico feliz de estar trilhando uma boa carreira aqui na Europa, que é sempre o campeonato francês é um grande campeonato, então fico feliz de estar atuando aqui. A gente viu acompanhando aí, né, nessa última rodada, vocês tiveram uma vitória muito importante, né, sobre o PSG,
né, que é aí o time mais rico, né, do futebol francês, né, o time das estrelas, e o Nantes está numa situação um pouco complicada, né, de brigar contra o rebaixamento, né, tá ali na 18ª posição, né, naquela chamada seria que é o play-off da despromoção, né? Isso. E eu queria saber o porquê que o Nantes está numa situação ruim, o que levou o time a não fazer uma boa campanha nessa temporada e como é que tá as perspectivas aí de recuperação, de não precisar, por exemplo, desse play-off aí, né, para poder permanecer na primeira divisão. A gente acabou de fazer um grande jogo contra o PSG, né, ontem, e para a gente, para nossa equipe que está em uma situação mais delicada, foi extremamente importante para a sequência, né? É difícil explicar o porquê, né? Mas eu acho que tem vários motivos. A gente teve muita troca de treinador, a gente está passando pelo terceiro, quarto treinador já, contando com o auxiliar, já foi o quarto treinador da temporada. A gente tem um pouco de turbulência na presidência do clube, né? No dono do clube, com os torcedores, isso afeta um pouco o ambiente. Mas agora, com a chegada do novo treinador, o Cambaré, acho que ele conseguiu implantar uma ideia que a gente necessitava para escapar desse rebaixamento, né? Então, a equipe está focada para as últimas 9 rodadas fazer grandes jogos para não precisar, como você falou, brigar por esse playoff aí e então a gente vai eu acho que com esse treinador, com esse esquema que ele vem mostrando aí, eu acho que a gente tem tudo para sair dessa situação. Uma pergunta até sugerida aqui por um colega jornalista, o Felipe Papini, acompanha muito futebol francês, a respeito, né, do fato de você ter feito dupla com o Diego Carlos, que foi jogar no Sevilha e já apareceu em pré-convocações para a seleção brasileira. O que você diz a respeito desse jogador? E você acha que pode seguir o mesmo caminho, né, de chegar a uma seleção brasileira? Você acha que pode estar sendo observado também pelo Tite e pelo corpo técnico dele para um dia vestir a amarelinha? Já pensou nisso? A gente sempre pensa, né? Seleção é um sonho de todo jogador. E eu fico feliz por um amigo meu, um companheiro que estava aqui no Nantes, já ter alcançado isso. Diego Carlos é um grande zagueiro, tem grande potencial, por isso que também foi chamado para a seleção. E está vivendo grande fase no Sevilha, né? Sevilha está campeão da Eurocopa, e tá muito bem lá. Acho que já está tendo proposta de outros times e eu fico feliz por ele. É um amigo pessoal meu que eu fiz no futebol. Agora, outra pergunta sugerida pelo Felipe Papini, e até você citou isso, né? Explicou a questão da crise, né? De resultados do Nantes, né? E teve essa questão aí das cobranças da torcida. E aí ele perguntou o seguinte: com relação ao chamado inesperado de desaposentar o técnico Domenech, que acabou topando o desafio e ele foi demitido depois de uma sequência péssima de resultados, né? Se não me engano, foram 4 empates e 3 derrotas. Uhum. Aí, assim, você dentro do elenco, se você puder comentar como que foi essa turbulência, né? E o que você tem para dizer a respeito do trabalho, né? Do contato que você teve com o treinador, né? Tanto em pontos positivos quanto em pontos negativos. Sim, lógico que acho que pegou todo mundo de surpresa, né? A contratação dele, porque fazia muito tempo que ele não treinava uma equipe, fazia acho que mais de 10 anos. E lógico que ele tem suas qualidades, mas eu acho que uma opinião pessoal, acho que não era o momento dele para o Nantes, né? O momento Sim. era de um treinador já que estaria trabalhando, como a gente
tá hoje com o Antoine Camboré, e eu acho que, lógico que o Domenech, ele é um grande treinador, como mostrou na equipe da França, só que eu acho que as ideias deles é mais para a seleção. Acho que para um clube como o nosso, de atletas jovens, acho que a gente acertou em trazer agora esse novo treinador que colocou um esquema bom de jogo, disciplina no vestiário e no clube. Mas você acha que foi só a questão do tempo, assim, de inatividade que ele estava, né? 9, 10 anos, se não me engano, né? O último trabalho dele tinha sido na seleção francesa, né? Uhum. Foi só isso que aí talvez ele tenha, sei lá, ficado desatualizado, né? Em relação às transformações do futebol, ou teve outra coisa a mais, assim, que proporcionou esses resultados ruins do Nantes? Eu acho que é difícil quando você também pega um time que vem uma sequência ruim, que vai mudando de treinador, e ele, como fazia tempo também que não treinava, eu acho que isso também afetou bastante, sabe? Ele não estava, acho que, preparado para a situação que viria, e as ideias deles, talvez, eu acho que não era o que a gente necessitava. Eu acho que como eu disse, o nosso grupo é muito jovem, acho que precisa de um treinador que coloque mais ordem no dia a dia, e ele não fez isso. E agora com o Camboré, eu acho que ele chegou e botou ordem na equipe, e isso está se refletindo dentro de campo também. Agora, o próximo jogo do Nantes é contra um time, um adversário direto, né, na luta contra o rebaixamento, né? E apesar de que não está fazendo muita diferença, né, jogar em casa, jogar fora, né, por conta de restrições, né? Eu queria que você falasse a respeito disso, né? Dessa necessidade aí do Nantes vencer esse jogo para respirar, né? E ganhar confiança, aumentar ainda mais a confiança, né? Já teve esse ótimo resultado contra o Paris Saint-Germain e vencer esse confronto direto aí para poder ganhar mais uma posição na classificação e respirar mais nessa briga contra o rebaixamento. A gente já falou que o mais importante até que o PSG é esse jogo contra o Lorient. É um adversário direto, então sobretudo ganhar para a gente poder passar eles na tabela e ter mais tranquilidade para trabalhar. A gente tem 9 jogos, vai ser 9 finais, e contra concorrente direto, acho que é mais ainda, né? Então, a gente está ciente disso, que vai ser um jogo difícil, mas a gente joga em casa, a gente gostaria muito de contar com a torcida, né? Como você falou, não faz muita diferença agora sem o público. Aqui em Nantes, a torcida é muito apaixonada, é até parecida com o Brasil, assim, que apoia, que grita o tempo inteiro, então eles vão fazer muita falta. Andrei, agora sim, eu queria fazer uma pergunta assim, um pouco mais, talvez comparativa, né, ao futebol francês, especificamente, e o brasileiro. O que foi mais complicado na sua adaptação ao futebol francês quando você saiu da Chapecoense e acertou com o Nantes? É a questão da velocidade do jogo, assim, a gente vendo o jogo pela televisão, né? A impressão que a gente tem é que os jogos dos campeonatos europeus, os caras estão a 1000 por hora, e os jogadores do futebol brasileiro, aquele jogo mais lento, aquele jogo mais cadenciado, né? Sim. Tem um tempinho ali para respirar, coisa que na Europa talvez não tem tanto esse tempo para respirar, você tem que pegar e tomar a decisão rápida com a bola. É mais ou menos por aí? Eu acho que é mais ou menos por aí mesmo, porque acho que o brasileiro já é mais técnico, né? Tem aquele de gostar de jogar com a bola. Aqui o jogo é mais rápido, é mais ligação, às vezes direta, tem atacantes rápidos e não tem tanto aquele drible. Lógico que existem jogadores que driblam muito bem, mas acho que o jogo é mais direto, é mais de velocidade, o toque
não fica tanto, a bola não fica tanto com o jogador. E no Brasil tem aquela condução, tem aquele pisar na bola, olhar o jogo com mais calma. Eu acho que isso que no começo dificultou pela velocidade do jogo, de pensamento tem que ser mais rápida, porque sempre tem alguém por perto. Então, isso agora mais adaptado, eu consigo ver essa diferença para o Brasil. E assim, a gente até vendo alguns vídeos, né, de jogadas de tiro de meta curto, que sai tocando a bola desde o campo de defesa, né? Talvez assim, numa marcação sob pressão, os jogadores ainda assim eles são competentes para fazer a tabela, para não perder a bola, e aí sai o gol, né? Coisa assim que a gente não vê tanto, não via tanto no Brasil. Agora as equipes também estão começando a fazer mais esse recurso, né, do tiro de meta curto. E como que é isso, cara, assim? Porque, né, às vezes você vai sair jogando ali, vem um atacante adversário ali para te pressionar, né, para tentar tomar a bola de você, e você tem que ser preciso ali para não perder, para fazer o passe certo, o colega seu que recebe a bola, a mesma coisa. Então, como é que é esse dinamismo, né, das jogadas, né, das jogadas curtas, né, em busca do gol? Aqui, eu acho que nem você falou, tem equipes que pressionam muito, os atacantes são defensores, parece que eles vão te marcar o zagueiro da mesma forma que o zagueiro marca o atacante. Então, a gente tem que sempre, quando sair jogando, tem que fazer passos fortes, tem que tentar sair jogando rápido e quebrar essa linha de ataque, porque eles marcam mesmo, não é não é aquele que vai enganar só ali, fazer aquela sombra e achar que tá tudo bem. Aqui eles vão tentar roubar a bola para tentar fazer o gol já nessa linha de defesa, né? Então a gente já treina muito forte também para os atacantes para ajudar também o defensor nosso, porque se o atacante da nossa equipe já conseguir pressionar, a bola vai chegar mais fácil para a gente tentar recuperar. Então, isso ajuda a equipe se os atacantes já começarem a marcar forte, não deixar essa saída de bola já no tiro de meta. O Bruno Furtado, editor do Super Esportes, ele mandou algumas sugestões e perguntas aqui. E uma é sobre a adaptação ao idioma, né? Você disse que em 6 meses já começou a arriscar algumas coisas, né? Falar razoavelmente bem, e agora imagino que esteja no nível bem mais avançado, né? Já esteja falando fluente. E outra pergunta dele é sobre você ser brasileiro, capitão do Nantes, e liderando jogadores franceses e de outras nacionalidades em campo. Sim, é que nem eu falei, 6 meses a gente foi mais para comunicação, né? Mais por gesto, algumas palavras, porque é difícil você não saber nada da língua francesa e ter que conviver todo dia com pessoas que só falam francês e alguma coisa em inglês. Mas a adaptação no começo foi mais nessa situação do dia a dia, de falar com os companheiros. Agora, hoje em dia, já consigo comunicar muito bem com eles. Como a pergunta do Bruno aí falou, hoje, capitão da equipe, tem que ter uma comunicação boa, né? Então, dentro de campo, eu procuro falar bastante, orientar eles. A gente tem uma equipe nova, como eu falei. Eu também, 29 anos, uma idade boa para ser capitão e consigo liderar bem a equipe para, quem sabe, agora a gente conseguir fugir dessa zona delicada que a gente se encontra. Hoje você está fluente no francês. Depois de 4 anos aí, 4 temporadas, você já está 100%. Podemos dizer que sim, né? Já posso fazer entrevistas em francês, já falo no vestiário, já consigo me comunicar com todo mundo bem. Não é aquele francês perfeito, né? Mas a gente consigo me virar. Agora,
em relação a um compatriota, né, ao Neymar, o que o Neymar hoje significa para o futebol francês? Como que as pessoas veem o Neymar, até a imprensa, né, torcedores, enfim. O que é a figura do Neymar para a França hoje, na sua opinião, claro? Para mim, eu acho que é muito importante, né? Porque o Neymar é um dos jogadores tops aí do mundo, dá muita importância para o campeonato francês. É lógico que aqui na França o pessoal não gostou de muitas atitudes que ele teve no decorrer da sua passagem aqui pelo PSG, mas é lógico que dentro de campo ele desequilibra, ele é uma figura que todo mundo gosta de ver jogar, né? Uma pena que ontem ele não estava em campo, porque com ele o jogo sempre é mais brilhante, né? E uma vitória sobre o PSG com o Neymar seria mais importante, mas lógico que tinha grandes nomes, também tinha brasileiro Rafinha, né, Marquinhos e Mbappé também estava em campo, então foi para nós foi de grande importância para a sequência do campeonato e de confiança também para o próximo jogo. Você tem, falando em Neymar, né? Você tem algum tipo de contato com ele, né? Ou é só de jogar contra? E também, assim, outros jogadores brasileiros por outros clubes, você mantém algum tipo de proximidade ou não, né? É tudo ali dentro de campo mesmo, na hora que acaba, cada um vai para o seu canto. Não, com o Neymar não tenho nenhum contato, só de jogar contra mesmo, mas lógico que tem jogadores que a gente tem uma amizade maior, né? É, tem pouca gente conhece, mas aqui na França tem uma carreira brilhante, que é o Wilton, zagueiro do Montpellier. Ele já tem uma passagem muito bonita aqui na França, todo mundo admira muito ele. E lógico, tem muitos jogadores brasileiros, mas citar esse que é um cara que eu admiro muito pela carreira que ele construiu aqui. E ele já é um jogador veterano, né? 43 anos, né? Tá firme, né, até hoje, né? E é curioso, né, assim, a gente vê alguns jogadores que estendem a carreira jogando assim por clubes pequenos, de divisões inferiores, né? E no caso dele, não, né? Ele está num clube aí que já foi campeão francês, né, há muitos anos e jogando com frequência, né? Que é o mais importante. Eu já pude trabalhar com dois, assim, né? Já trabalhei com o Zé Roberto no Palmeiras. Zé Roberto também com 40, não sei quantos anos ele tinha na época, mas já tinha 40, então foi uma experiência legal de ver um exemplo, né? Chegar aos 40 jogando em alto nível. Aqui na França também, o Montpellier, como você disse, é uma grande equipe que ele continua jogando, é capitão da equipe. Eu acho que serve muito de exemplo para todos aí que estão começando e que estão jogando, que a idade também não importa, às vezes importa é estar bem dentro de campo e fazendo seu trabalho. Você pretende, Andrei, seguir esses passos aí de estender muito a carreira? Claro que você está novo ainda, 29 anos, mas daqui a 10 anos aí tá jogando ainda, com uns 40, 41, 42? Não, eu acho que para mim não vai chegar nessa idade aí, não. Eu acho que lógico que tem muita gente geneticamente estão muito bem, que nem o Zé Roberto, até hoje em dia, depois de ter parado de jogar bola, tá ainda aí bem fisicamente. Eu acho que poderia estar até jogando ainda, mas eu acho que, para mim, eu acho que vou parar um pouco antes aí, porque até para aproveitar um pouco a família, aproveitar. A gente está sempre viajando, está sempre longe, então eu, eu quero parar um pouco antes para aproveitar isso também. Agora, Andrei, como é que está a expectativa na França? Muito se fala aí de uma possível transferência do Messi para o PSG. Como é que vocês, jogadores, e vocês no meio do futebol, veem isso? Até
Tem alguma informação que corre nos bastidores aí que vocês ficam sabendo de alguma coisa nesse sentido? Ou ficam sabendo só pela Não, imprensa mesmo? a gente também só fica sabendo pela imprensa. É lógico que é rumores, também tem muita gente que coloca ele no Manchester City, aqui no PSG. Então, eu acho que se ele viesse para cá, seria muito bem-vindo. Como eu falei no Neymar, o Neymar é uma estrela, então se o Messi vir, vai acrescentar muito para a Liga Francesa. E não só de ter ele aqui jogar contra um cara que marcou a época aí, como ele vem fazendo, o Cristiano Ronaldo aí, acho que seria uma grande oportunidade para o campeonato francês e para a gente que atua aqui. Agora, assim, é curioso porque, né, ao mesmo tempo que seria bom para até em exposição do campeonato francês, poderia gerar um certo desequilíbrio, né, em relação às outras equipes, tanto pelo poderio financeiro do PSG, quanto pelo nível, né, de Neymar, Messi jogando juntos novamente. Como que vocês, assim, o Nantes é um grande clube da França, né, 8 vezes campeão francês, mas que hoje ele não vive um momento, né, de 20 anos, 25 anos atrás, né? Como que vocês veem essa disparidade financeira que possibilita ao PSG ser o favorito a todos os títulos e as demais equipes ali ter que fazer algo diferente para poder surpreender, para poder conquistar, correr por fora, digamos assim, né? Sim, eu acho que é que nem você falou, seria muito bom para a Liga, mas o Messi, né, como adversário, eu acho que ninguém quer pela frente, né? Mas esse ano a Liga tem Lille, tem Lyon que estão. O Lille está em primeiro, né? O Lyon também está disputando pelo título. Lógico que financeiramente o PSG está muito acima dos outros, isso dificulta também a diferença de elenco, de equipe. Para a gente, o Nantes é uma grande equipe, que nem você falou. A gente não está vivendo um momento como naquele tempo que o Nantes era campeão francês. Isso, acho que devido a muito essa crise financeira que vem vivendo, mas acho que o clube está bem servido com o presidente está fazendo um bom trabalho aqui com o elenco que tem. Eu não sei se isso é uma pergunta para eu fazer para você, né? Porque você é jogador e tal, obviamente não vai ter tanto acesso, né? Não sei, a coisas de gestão, né? Mas assim, o que o Nantes tem de orçamento para salários, né? Para contratar jogadores, assim, é um valor muito inferior, é uma diferença muito grande em relação ao PSG e outros clubes de cima da prateleira financeira, digamos assim. Tem. E aí, assim, a gente pegar no Brasil, por exemplo, né? O Flamengo tem um orçamento muito maior do que, sei lá, a Chapecoense, né? O Corinthians, a mesma coisa, tem uma arrecadação muito maior do que a do Atlético Paranaense, por exemplo. É mais ou menos por aí, é uma diferença muito grande mesmo. Eu acho que a diferença é grande também, que nem no Brasil. Só que no Brasil, acho que eu vejo até oportunidades maiores para o campeonato um pouco mais equilibrado que aqui, né? O PSG, acho que a diferença financeiramente é muito maior que no Brasil. E no Brasil, até por isso, o campeonato é mais equilibrado esse ano. Teve várias equipes aí brigando até o final pelo campeonato. Isso dificulta o campeonato francês também, quando você tem uma equipe que é muito acima financeiramente que as outras. Isso deixa até uma diferença. Esse ano tá sendo até o final aí brigando Lille, PSG, Lyon aí na frente. Acho que fica mais interessante o campeonato de se acompanhar, né? Agora, falando em, até citei questão de Brasil, a gente tem aí um técnico argentino que trabalhou no Brasil, que é o Jorge Sampaoli, saiu do Atlético,
e foi para o Olympique de Marselha. Você vê expectativa, assim, você vê condição para ele desenvolver um grande trabalho no Olympique? Lembrando, assim, não sei se você acompanhou tanto o futebol brasileiro, até por questões de diferença de fuso horário, né? E as suas obrigações, né? A sua rotina como jogador do Nantes. Mas o Sampaoli, ele teve digamos assim, um orçamento muito grande no Atlético, né? O Atlético contou com empresários, né, bilionários para investir em contratações que ele queria. Ele treinou o Atlético, né? Ele tentou implantar a filosofia de jogo dele, mas o Atlético acabou não sendo campeão brasileiro, né? E ficou fora da briga pelo título até mesmo antes da última rodada, né? Apesar de a diferença de pontos ter sido pequena, 3 pontos, né? Mas assim, a torcida do Atlético talvez esperava um pouco mais, que o Atlético pudesse ser campeão, e o Sampaoli acabou frustrando as expectativas, né? Saiu de maneira assim, saiu até um pouco contestado por alguns, e agora foi para o Olympique de Marselha. Como é que você vê aí? Ele tem condições de fazer um grande trabalho, de colocar o Olympique no topo, ou vai enfrentar as mesmas dificuldades que enfrentou no Atlético? Eu acho que no Atlético ele teve um grande plantel, né, na mão. Eu acho que é difícil em curto prazo, assim, mesmo você tendo um grande plantel, fazer um trabalho. Lógico que a pressão é grande no Brasil e ele acabou não acontecendo como esperado. Aqui no Olympique de Marseille, eu creio que vão dar um pouco mais de tempo. E ele já tem um plantel qualificado com jogadores que jogam juntos já há algum tempo. Então acho que ele já tem uma vantagem aí de já encontrar um grupo já formado. Até engraçado que aqui quando ele estava chegando, só via nos jornais falando sobre ele e até estavam apelidando ele de Eu Louco, ele louco, porque até pelo fato dele na beira do campo ser bem agitado, eles estavam botando bastante manchete assim nos jornais que ele estava chegando e estavam chamando de louco. Assim, ele é um treinador que provavelmente ele vai exigir assim, um investimento muito alto no elenco, né? E pelo que você acompanha, assim, de ver, até de conhecer jogadores que jogam lá no Olympique, assim, o Olympique ele vai ter essa condição de dar todo esse investimento para o Sampaoli, atender todos os pedidos dele, porque ele foi muito criticado aqui no Brasil, em Belo Horizonte. Pô, ele pede um monte de jogador e aí o Atlético vai lá, investe lá 20 milhões no jogador, aí o jogador fica no banco, o jogador não é relacionado, enfim. Como é que você vê isso na França? Eu acho difícil para ele ter o mesmo financeiramente como o PSG, né? Eu acho que ele vai pedir reforço, acho que o Olympique tem financeiramente para contratar bons reforços para ele, mas eu acho que para bater com o PSG ele vai ter que colocar um pouquinho mais de dinheiro aí na mesa, porque no Brasil eu acho que tem Flamengo, tem Palmeiras, que tem grandes elencos, e eu acho que era mais fácil de conseguir ser campeão brasileiro com o Atlético Mineiro, com o elenco que ele tinha qualificado, que aqui com o Marseille, mas lógico que é uma grande equipe, mas que nem a gente vinha falando, o PSG tem muita diferença financeiramente. Ele vai sofrer um pouco para conseguir ter um elenco como o do PSG, né? O PSG joga a Champions, joga grandes campeonatos aí, tem Neymar que fazem a diferença. Agora, Andrei, voltando a falar um pouco de você em relação à sua trajetória no Nantes, a sua adaptação a Nantes também, né? Com uma cidade grande, né? 800 mil habitantes, se não me engano, né? É grande. E é um clube muito tradicional no futebol francês, 8 vezes campeão, como eu já falei aqui em outro momento da entrevista, mas que há algum tempo não ganha, né? Não briga no topo, né? Da classificação. Eu queria saber como que foi a sua adaptação
à cultura francesa, ao clube, à rotina? Tá morando aí com algum familiar, esposa, outro parente? Como é que tá o seu dia a dia aí na França? O dia a dia aqui agora tá complicado, né? Porque a gente tá numa situação, todo mundo tá vivendo uma situação delicada com esse vírus, com o Covid. Acho que a gente tá trabalhando, mas ao mesmo tempo é do trabalho para casa e só necessidades básicas mesmo. Estou vivendo com minha esposa aqui. Lógico que quando não tinha o Covid, aqui era muito bom. A culinária aqui, todo mundo fala muito bem, tem grandes chefes. É bom aproveitar essa cultura francesa. Como você falou, a cidade aqui é uma das maiores cidades da França, é uma cidade que me acolheu bem. Eu, como falei, a torcida aqui é muito apaixonada. Lógico que ela sente falta dos momentos de glória da equipe, de estar brigando pelo campeonato. E a gente, hoje em dia, tá com mais dificuldade. Então, aqui tem uma pressão também por essa falta de títulos que tinha antigamente. Agora você citou essa questão da pandemia, né, que a gente vendo aqui, né, já causou mais de 90 mil mortes na França, né, e teve um momento, um momento muito delicado lá em março, abril do ano passado, em que a gente no Brasil, a gente via muitas notícias assim tristes da França, principalmente da Itália, e no Brasil a pandemia estava ainda no começo, né? Talvez as pessoas não esperavam, né? Muitas pessoas não esperavam que no Brasil fosse evoluir para uma situação tão ruim, tão triste como está hoje, com mais de 270 mil pessoas que perderam a vida, né, pela Covid. Eu queria saber como que as pessoas na França, se elas têm respeitado essas medidas de distanciamento, né? E o que você falaria para as pessoas no Brasil, né? Que muita gente que talvez não foi acometido pela doença, ou um parente, não teve nenhum parente acometido pela doença, está vivendo como se fosse normal, né? Sai sem máscara, vai aglomerar e tal. E aí outras pessoas aí que precisam de um leito de UTI, não tem, precisa de um respirador e não tem, acaba, né, sofrendo com isso, né, chorando o falecimento dos seus parentes. Então, eu gostaria que você falasse como que é isso na França, o que, que você falaria para as pessoas no Brasil que estiver te acompanhando aqui. Foi ano passado que isso tudo começou, né? E a gente, aqui o campeonato parou acho que, não me engano que rodada que foi, mas teve lockdown, teve todo mundo, não trabalhava ninguém, todo mundo nas suas casas, e no Brasil estava tudo normal por enquanto. E a gente, eu tentei, fiz algumas entrevistas e falei que no Brasil as pessoas já tinham começar a se cuidar daquele momento, né? Não era porque a situação não estava crítica naquele momento que não era, que era para todo mundo sair, fazer, não usar máscara e fazer o que queria, entendeu? Mas aqui a situação agora está um pouco mais controlada. Lógico que tem bastante casos ainda, mas está todo mundo respeitando, usando máscara. Até aqui, acho que a situação é mais rígida, tem multas, tem coisas que você não pode fazer. Não pode sair. Aqui o horário era das 18 horas da tarde até às 5 horas da manhã. Você não podia sair de casa se não tivesse alguma justificativa, né? E isso ajudou a não ter tantos casos que nem no Brasil. Lógico que no Brasil a situação é diferente financeiramente também. Tem muitas pessoas que precisam trabalhar, que precisam estar no dia a dia buscando o seu alimento. Então, eu acho que tem que respeitar a situação, não é só porque que teve algum parente que está com o vírus, que
não foi atingido que pode sair, que pode curtir a vida como se nada tivesse acontecendo, né? Então, acho que tem que pensar no próximo, tem que pensar nas pessoas que, que já perderam entes queridos, né? Sim, claro, claro. Agora, Andrei, a gente até passou um pouquinho do tempo que a gente tinha estipulado aqui, mas para não a gente não esquecer, eu queria que você falasse da sua passagem pelo América, 2013, 2014, né? Você veio do Metropolitano e eu fiz a cobertura do América naquela época, pude acompanhar ali o seu início de carreira, né? Você chegou ali sobre o comando do Paulo Comelli, né? E aí depois virou titular, fez gols de fora da área, gols de cabeça, demonstrou uma qualidade muito grande nesses fundamentos. A torcida do América passou a ter um carinho muito grande por você. E depois trabalhou com o Givanildo, aquela campanha de recuperação espetacular, depois que o América perdeu 21 pontos, e aí a punição baixou para 6, e vocês quase subiram para a Série A, num time que, para mim, é um dos melhores times que o América montou na Série B de todos os tempos, assim, que o América participou da Série B de pontos corridos. Eu queria que você relembrasse aquela época, né, os amigos que você deixou, né, se tem contato com alguém daquela época ainda, se tem contato com alguém do clube, se recebe mensagem em rede social de torcedor do América, enfim. Aí eu tenho um carinho muito grande pelo América, né? Eu passei 2 anos maravilhosos aí. Infelizmente, eu não conseguiu acesso. Você também falou dessa. A gente perdeu alguns pontos, e teve ainda no final, mesmo com menos 6 pontos, a gente brigando pelo acesso. Aquele time era um time muito unido dentro e fora de campo, né? Até hoje em dia eu tenho grandes amigos, eu tenho o goleiro João Ricardo, tenho o Bina, tenho o Magrão, Gilson, Williams. Se eu citar aqui, eu vou esquecer muitos. Então, era um time que a gente se dava muito bem dentro e fora de campo, que quase a gente conseguiu acesso mesmo perdendo pontos, né? Lógico que no América, como você falou, eu cheguei muito novo, mas pude fazer duas boas temporadas aí, e até hoje eu me recordo desses gols que eu fiz e do carinho que a torcida sempre teve por mim. E esse ano o América está na Série A, né? Está na primeira divisão, né? Subiu bem com o Lisca, né? Que é um treinador que você conhece bem, porque ele trabalhou por muito tempo em categoria de base no Rio Grande do Sul, né? E você jogou na base do Grêmio, né? Isso. E então, assim, já deve ter enfrentado em algum momento ali, não sei, ou viu algum trabalho dele de perto. Ainda que você não acompanhe tanto futebol brasileiro, mas como que você vê as expectativas para o América na Série A de 2021, né? O que o América precisa fazer para não cair, não ficar naquele efeito ioiô de subir e descer no ano seguinte, e até a sua experiência que você teve na Chapecoense, né? Você pegou a Chapecoense ali numa situação muito assim peculiar de reconstrução depois daquele acidente ali, aquela tragédia lá na Colômbia. E é um clube que conseguiu por muitos anos se manter na primeira divisão e voltou também junto com a América, né? E então, assim, o que você diria para a torcida, para o América, para a Chapecoense, para poder conseguir o objetivo de ficar na primeira divisão por muito tempo e se consolidar na elite? Pois é, muito, muito feliz dos duas equipes que eu pude jogar, voltando para a Série A, né? América e Chapecoense aí. Espero que os dois possam permanecer na Série A. Acho que o América é difícil, a gente sempre fica nessa expectativa aí de se manter, mas a gente sabe que é difícil se manter na Série A. Mas acho que, como o América foi campeão, tem um bom plantel, acho que se ele manter essa, essa equipe que subiu, fez uma boa campanha e acrescentar alguns jogadores, eu acho que tem tudo para se manter, né? É lógico que com o Lisca ali,
ele vem fazendo um ótimo trabalho. Se manter a equipe e o Lisca como treinador, acho que tem tudo para se manter na Série A aí. Agora, Andrei, para encerrar, né? E o Bruno até tá mandando a mensagem aqui. É o seguinte, você aí está há 4 anos na França, né? E imagino que você tem objetivos, né? Em curto prazo, no longo prazo. O que você pensa para a sua sequência da carreira? Você pensa em ficar mais tempo no Nantes, já que você tem contrato até 2024, né? É um ídolo da torcida, é o capitão da equipe. Ou futuramente, né, sair, jogar em outro país, jogar em outra liga, Inglaterra, Espanha, não sei. E quem sabe até ser convocado para a seleção brasileira. O que você pensa em respeito dessa sequência de carreira? É lógico que eu tenho contrato até 2024 aqui, já é o 4º ano que eu tô no clube, mas a gente sempre pensa em, em, em voos maiores, né? Então, sempre fico na expectativa aí de crescer ainda, de jogar em outras ligas como Espanha, Alemanha, nessas ligas principais, Inglaterra, Itália. A gente sempre fica na expectativa de ter uma passagem também por essas ligas, porque, lógico, a França, aqui eu agradeço muito pela oportunidade que estão me dando, mas eu tenho esse desejo também de conhecer outras ligas maiores, né? A seleção é um caso à parte, né? A gente sempre sonha, a gente sabe a dificuldade que é a seleção brasileira. Venho fazendo trabalho aí e isso eu deixo na mão de Deus aí, que ele sabe todo o caminho aí que a gente vai trilhar. Muito bem, muito bem. Esse foi o André Giroto, zagueiro do Nantes, da França, né? Foi jogador do América de 2013 até 2014. Agradecer a você, André, pela entrevista, né? Por disponibilizar um pouquinho do seu tempo para falar com a gente. E você que está assistindo aí no YouTube, né? A gente vai também produzir. Você pode conferir a reportagem escrita, completa, no Super Esportes, né? Seção Por Onde Anda. Então, grato pela sua audiência, grato, né, por acompanhar a gente aqui e até a próxima. Um abraço, viu, Andrei? Valeu, obrigado, Rafael, obrigado aí, Bruno, pela assistência, obrigado por vocês pelo convite. Só tenho a agradecer, mandar um abraço para todos aí do Super Esportes e a torcida em especial do América aí. Um abraço. Valeu.